Fala galera, beleza? Então, agora vamos falar sobre a mesóclise. A mesóclise, galera, é a mais formal de todas. Aquela que o pronome oblíquo ela vem no meio do verbo, tá? Vai ser o seguinte, tem o verbo e a desinência. Você vai separar o verbo e a desinência e vai colocar o pronome dentro, ok? Para ocorrer mesóclise, é necessário que o verbo esteja nos futuros do indicativo, que você sabe que é o futuro do presente e o futuro do pretérito. Ok? Futuro do presente e futuro do pretérito. Falar-lhe-ia a teu respeito. Aqui eu tenho o verbo, aqui eu tenho a desinência do futuro do presente. Junto aqui, ó, falaria. Separei o verbo da desinência e coloquei o pronome oblíquo aqui no meio, ok? Falar-lhe a teu respeito. Falar-lhe é um caso que precisassem de ajuda. Verbo, desinência, está no futuro do pretérito, então, ó, pronome no meio. Aqui em cima é o futuro do presente, ok? Essa é as duas justificativas para a mesóclise, tá? Aí uma posição importante aqui. A próclise é maior que a mesóclise, que é maior que a ênclise. Se o verbo estiver no futuro e houver caso de próclise, você desfaz a mesóclise e faz a próclise, ok? Se o verbo estiver no futuro, jamais ocorre ênclise. Se houver justificativa para a mesóclise, jamais ocorrerá a ênclise. Por isso que a próclise é maior que a mesóclise e a mesóclise é maior que a ênclise, ok? Em relação somente à mesóclise, ok? Em relação à mesóclise. Se houver caso de próclise, desfaz mesóclise. Se houver caso de mesóclise, nunca ocorre ênclise. Tá bom? Tudo lhe emprestarei, pois confio em seus cuidados. Aqui, ó, o verbo eu emprestarei está no futuro do presente. Eu vou fazer próclise? Desculpa, eu vou fazer ênclise? Calma. Olha aqui, ó, eu tenho um pronome indefinido. Pronome indefinido é caso de próclise. Então tem justificativa para próclise. Então próclise é maior que mesóclise. Eu desfaço a mesóclise e faço a próclise. Ok? Espero que vocês tenham entendido isso aí. Tá bom, galera? Então aqui nós vimos as justificativas para verbos, né, na colocação pronominal. No próximo vídeo, nós vamos falar da colocação pronominal em locuções verbais. Ok, galera? Valeu, até o próximo vídeo. Fala, galera, beleza? Então, vamos falar agora da colocação pronominal em locuções verbais. Ok? Primeiro caso, quando o verbo principal está no gerúndio ou no infinitivo, ok? Lembrando que a locução verbal você tem o verbo auxiliar conjugado e o verbo principal em uma forma nominal. Esses casos são para gerúndio e infinitivo. Você tem duas opções. Sem caso de próclise, se você tem a locução verbal infinitivo ou no infinitivo ou no gerúndio. Sem caso de próclise, o pronome ele vem depois da locução. Quero ajudar-me ao máximo. Aqui eu tenho a locução verbal, verbo auxiliar, mais verbo principal está no infinitivo. Então, e não há caso de próclise. Não há nenhum caso aqui de próclise. Então, o pronome ele tem que vir após a locução. Ok? E se houver caso de próclise? Aí é faculdade. Ou você coloca o pronome antes, ou você coloca depois da locução. Ok? Ó? Nunca me viram cantar. Aqui eu tenho caso de próclise. Ó. Tem a locução verbal aqui, ó. VA, verbo auxiliar e verbo principal. E aqui você tem a palavra negativa, que justifica a próclise. Então, ou você coloca o pronome aqui, ou você coloca ele aqui no final. É facultativo. Ou você coloca antes da locução ou depois da locução. Ok? Dois casos específicos. Quando você tem uma preposição entre o verbo auxiliar e o verbo principal. Facultativo também. Ou você coloca antes da locução ou depois da locução. Olha aqui, ó. Nosso filho há de se encontrar na escolha profissional. Verbo haver e verbo no infinitivo. Entre eles, há a preposição de. Ou você coloca após a locução, ou você coloca antes. Nosso filho se há de encontrar na escolha profissional. Ok? Ou você coloca antes, ou você coloca depois. Segundo caso específico. Quando você tem a preposição a, mais o pronome oblíquo átomo, o e variações. Ele vem depois do infinitivo. Voltei a. Aqui, ó. Aqui.
Aqui é a nossa locução verbal, preposição a, correto? Entre o verbo auxiliar e o verbo principal, que está no infinitivo. Professor, cadê o R? Olha a variação. Lembra? Pronome 4. Variação o, los. O verbo terminado em R. Tira o R e aplica a variação. Você tem que empregar após o infinitivo. Ok? É obrigatório. Tá? Aqui, ó, dentro da locução verbal, preposição a mais pronome 4, o e variações, tem que vir após o infinitivo. Tá bom, galera? Daqui a pouco eu volto com o próximo vídeo. Valeu! Fala, galera. Então, corrigindo uma coisa aqui, ó. Esse C aqui, ó, né? Quando você tem verbo auxiliar, entre o verbo auxiliar e o verbo principal, a preposição, né? É facultativo sim. Só que eu botei o C aqui, ó, no lugar errado. Tá? A posição dele é em relação ao infinitivo. Ou ele vem após o infinitivo, ou ele vem antes do infinitivo aqui, ó. Ou há de se encontrar, ou há de encontrar-se, ok? Em relação ao infinitivo, tá bom? Fica ligado nisso aí, tá? Ele não vem antes da locução. A faculdade dele é em relação ao infinitivo, tá bom, galera? Fica ligado nisso aí, ok? Valeu! Galera, então, agora nós vamos falar da colocação pronominal quando o seu verbo principal está no particípio. Vimos anteriormente quando ele está no infinitivo ou gerúndio, agora vamos ver quando ele está no particípio, que é dois casos possíveis. Na primeira, é se não houver justificativa para a própria, sem caso para a própria. Se não houver justificativa para a própria, ele vem depois do verbo auxiliar, ok? E um ponto muito importante, o pronome 4, duas coisas obrigatórias, duas coisas para o pronome 4, mas obrigatórias. Ele jamais inicia período e ele jamais vem após o particípio. Coloque isso na sua mente. Duas coisas obrigatórias. Pronome 4 jamais inicia período e jamais vem após o particípio. Ok? Então, sem caso para prótese, ele vem depois do verbo auxiliar. Jamais depois do verbo principal. Jamais. Seu rendimento escolar tem me surpreendido. Aqui está particípio. O pronome não pode vir aqui. Não pode vir após. Não pode. Não tem justificativa para a própria. Então ele tem que vir após o verbo auxiliar. Ok? E o outro caso é caso haja justificativa para a própria. Ele vai vir antes da locução. Consequentemente, antes do verbo auxiliar. Ok? Antes da locução. Não. Olha aqui, ó. Palavra negativa. Advérbios de negação. Caso de própria. Aqui, ó, locução verbal, havia um avisado. O pronome ele tem que vir antes. Ok, galera? O pronome tem que vir antes. Então, assim a gente encerra o assunto de colocação pronominal. Ok? Daqui a pouco a gente volta com o próximo tópico. Valeu!